te louvo e te engrandeço por mais um momento na tua presença. Peço tua graça, tua misericórdia sobre a minha vida. Peço que o Senhor abençoe todas as pessoas que vão assistir a essa pregação, meu Deus. Peço que o Senhor renove as forças de cada um. Que o Senhor me use poderosamente para falar o coração dessas pessoas. Eu declaro minha total dependência a Ti, Senhor. Eu clamo pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Que o Senhor não deixe de fora nenhuma pessoa que precisa ouvir essa pregação. Eu Te louvo, Te engrandeço e Te exalto, meu Deus, por tudo que o Senhor fez, está fazendo e ainda vai fazer nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Que maravilha. Estou aqui. 17h45 falando para você. Nós estamos numa série de mensagens resgatando vidas. A cada semana eu trago uma mensagem para as pessoas que estão desviadas, as pessoas que estão fora, as pessoas que por algum motivo se afastaram da casa de Deus e que estão com dificuldade de retornar. Hoje, especialmente, eu vou falar para aquelas pessoas que estão sem forças, aquelas pessoas que estão completamente desviadas. Talvez você diga, graças a Deus não sou eu, mas com certeza você conhece alguém. E se você conhece alguém, eu peço que você compartilhe. Compartilhe essa mensagem para uma pessoa que está desviada. Uma pessoa que por um motivo ou outro saiu da presença do Senhor e agora não tem mais força para voltar. De alguma forma, nós enfrentamos ataques espirituais a quase todo momento, mas nem sempre identificamos, nem sempre percebemos que estamos debaixo de um ataque espiritual. Às vezes, pensamos que é uma doença, pensamos que é um processo natural da vida. Às vezes pensamos que é a correria, que é o trabalho novo, são as atribulações, e não nos damos conta que estamos vivendo, estamos passando naquele momento por um ataque espiritual. E Satanás, ele sabe exatamente como agir e quando agir na vida de uma pessoa. Para começar, vamos ler no livro de Gênesis, Gênesis 3. Vamos ver, como Satanás, agiu pela primeira vez que nós sabemos, na vida de uma pessoa. Gênesis 3, 1-5 diz assim: A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: É verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: Podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: Vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe, quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão
e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha que interessante, né? O que é que acontece? Pode tirar, Jorge. O que é que acontece? Deus sugeriu a Adão, falou para Adão, que ele não deveria comer a fruta do bem e do mal, a fruta do conhecimento. Preste atenção. Deus disse: é bom, você não deve comer a fruta do bem e do mal, porque certamente morrerá. É como você chegar para uma criança e falar: você não deve brincar com a arma de fogo, porque certamente morrerá. Você não pode colocar o dedo numa tomada, certamente você irá levar um choque. Foi isso que Deus disse. Mas o que é que acontece? Satanás, primeira coisa que ele faz é tentar invadir a nossa mente. E foi o que ele fez com Eva. Ele tentou persuadir Eva, enganou Eva, falando para Eva, colocando na mente de Eva, melhor dizendo, uma pequena dúvida. Astuto como ele é, ele não chegou para Eva e disse, né? Deus falou isso, ele fez uma pergunta a Eva. Ele fez uma pergunta a Eva. Deus proibiu? Então, o que é que acontece? O que é que eu estou querendo dizer para você aqui? Eu estou querendo dizer para você que Satanás, ele continua o mesmo. Satanás continua agindo da mesma forma que ele agia antes, com os mesmos modus operandi de sempre. Satanás observa, porque o que ele queria era destruir o plano de Deus na vida de Eva e de Adão. Ele foi lá e colocou uma dúvida. Então, os modus operandi dele continuam o mesmo. Então, ele fica ao nosso derredor, procurando uma brecha, e quando ele encontra uma brecha na vida do cristão, a primeira coisa que ele faz é lançar seus dardos inflamados na mente daquela pessoa. Que dardos inflamados são esses que ele lança automaticamente? A dúvida e a incredulidade. Ele planta na mente da pessoa a dúvida e a incredulidade. Por que ele faz isso? Porque ele quer o mesmo que ele quis com Eva e teve êxito. Ele queria que Eva questionasse a palavra de Deus. Ele falou com Eva contradizendo a palavra de Deus. E é assim que ele faz comigo e com você. Ele contradiz a palavra de Deus. Ele fala a verdade, ele fala a mentira como se fosse verdade. Como assim, Dina? Quando a gente estuda por aí, a gente ouve muito, eu gosto muito de ouvir os teólogos ensina os ensinamentos deles, e um deles estava ensinando sobre falácia. Eles estavam falando que falácia é tudo aquilo
certo? Que uma pessoa é toda mentira, pronto, melhor dizendo, é toda mentira contada como se fosse uma verdade. Então a pessoa te conta uma história que não é mentira, mas ela deixa que você entenda que aquilo é uma verdade. Ela simplesmente perguntou. Ela não insinuou, ela não falou nada, ela perguntou. Eva, cheia de inocência, quis defender a Deus e ainda acrescentou, porque Deus não disse para não tocar na fruta. Deus não proibiu, se você for ler a Bíblia. Deus disse, você não deve comer, porque certamente morrerá. Ele deu um aviso que todo pai dá, ele deu um conselho. Porque as pessoas perguntam se era proibido, se eles não podiam comer, por que estava ali no meio do jardim? Então ele disse, está aqui. Está aqui na sua frente. Agora o conselho que eu lhe dou é, você não deve comer. Coma de tudo, use tudo que está aqui, mas não coma dessa daqui, porque esta daqui, se você comer, você morre. Isso é notório que Deus queria simplesmente protegê-los. Mas Satanás contradiz, ele inverte. Então ele chega para você e ele não fala uma mentira. Ele não chega para você, que é um cristão, para dizer a você, Deus não existe. Deus é falácia, Deus não existe. Ele não chega para você dizendo isso. Ele fala de quem? Ele fala da igreja de Deus. Ele coloca dúvida na sua cabeça a respeito da palavra de Deus. E se você não acredita na palavra de Deus, você vai acreditar em quem? Mas a palavra de Deus, a Bíblia, foram os homens que escreveram. E quem escreveu o livro de medicina que você estuda e confia e vai lá e abre uma pessoa e faz uma operação nela? E quem construiu o avião que você sobe, viaja 12 horas e ainda dorme sem tomar nenhum remédio? Por que é tão fácil acreditar nas coisas que o homem diz e é tão difícil acreditar nas coisas que Deus diz? Porque o homem você viu, o homem você sabe quem é. E é justamente quando Deus diz, quando Jesus diz, feliz aquele que crê sem ver, é isso aí que Satanás pega. Porque você é tão intelectual, você é tão entendido, que você duvida do que está escrito na Bíblia, porque você não conheceu Paulo, você não conheceu Tiago, você não conheceu João, você não conheceu Mateus, você não conheceu Marcos, você não conheceu Isaías. Aí é fácil duvidar. Porque você não conheceu ninguém. Aí o que é que Satanás faz? Você leu a palavra de Deus e Satanás diz, tu acredita que isso é verdade? Tu acredita mesmo que 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita e que tu não vai ser atingida? E naquele dia que caiu? E naquele dia que te ofenderam? E naquele dia que te machucaram? Cadê os anjos? Conta essa história que a mulher estava em um barco, no meio de um rio, numas ondas fortes, rio não, no mar, sei lá onde, numa cachoeira de umas ondas fortes. E ela estava lá e para cá, só que começou a ventania.
O barco começou a ir para lá e para cá, encher de água, e essa mulher começou, aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi ao Senhor, Ele é meu refúgio, minha fortaleza e tal, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, e tal, aí pronto, e o barco, pá, virou, e ela começou, e vieram, salvaram ela, e colocaram ela, e ela foi questionar a Deus. Ela, depois que voltou a si, ela questionou a Deus. E disse, sua palavra, não estava escrito? Que 1000 cairia do meu lado, 10.000 à minha direita e eu não seria atingido? Por que que eu fui atingido? Por que que o barco bateu na pedra? Por que o barco virou? Porque eu precisei que alguém me salvasse. Aí Deus respondeu para ela, e tu não está aí viva? Mil cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Isso não quer dizer que você vai para o meio do fogo e não vai ser queimado. Porque quando Satanás tentou Jesus, Jesus pulou do penhasco. Jesus não transformou a pedra em pão. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, sim da palavra de Deus. Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. E você acha que porque você está escrito na Bíblia, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque dará ordem aos anjos para te guardar em todos os cantos. Aí você vai dizer assim, não, eu vou entrar em qualquer lugar. Não importa o perigo, eu estou guardada pelos anjos de Deus. Deus diz que você não pode abrir sua boca para falar coisas que venham destruir você. Você fala, aí as coisas acontecem. Aí você diz que a culpa é de Deus? Por que que eu estou lhe dizendo isso? O tema é sem força de voltar para Jesus. Eu estou dizendo para você que ninguém fica sem força de uma hora para outra. Satanás, ele tem as estratégias dele. Satanás busca meios, busca pessoas, ferramentas para arrancar você da presença de Deus. Satanás sabia dos planos de Deus para a vida de Adão e de Eva. Mas o que foi que ele foi lá? Ele foi em Adão, que era o homem, que era o cabeça? Não, ele foi em Eva. Aí Eva fez o quê? Foi até Adão. Induziu Adão. Adão concordou com Eva e comeram. Aí eu quero fazer umas perguntas para você. Você que está desviado. Você que não consegue mais entrar na casa de Deus. Você que está perdido. Quem é o teu refúgio e tua fortaleza no tempo de angústia? Porque talvez você me pergunte, pastor, eu não estou desviado não, eu só não estou indo na igreja. Meu irmão, você por um acaso, se você estiver na faculdade, na escola, você continua estudando se você não for na escola? Eu não consigo entender como é que as pessoas não enxergam o óbvio. Você se forma lendo os livros em casa e não indo na faculdade ou no colégio? Você recebe o certificado que você concluiu aquele curso?
Mesmo que você conheça tudo do que você vai estudar? Porque na igreja tem que ser diferente. Porque com Deus tem que ser diferente. São esses dados inflamados que Satanás coloca na sua cabeça. Que ele quer que você questione a palavra de Deus. Ele quer que você questione a veracidade das palavras que saem da boca de um profeta. Das palavras que saem da boca de um pregador, de um ministro, de um apóstolo, de uma pastora. Tudo que ele quer que você questione. E eu quero dizer para você, quando foi, pare um momento e pense, quando foi que você sentiu que já não fazia mais parte do povo de Deus, mesmo dentro da igreja? Quem foi a pessoa que você colocou acima de Deus? Qual foi o negócio que você colocou acima de Deus? Quais foram as mentiras que Satanás lhe contou que você colocou acima da verdade de Deus? Porque é assim que acontece. Você apronta e Deus paga. Ah, pastora, a senhora não sabe. Eu não quis ficar naquela igreja por causa daquele pastor, por causa daquele líder. Aí eu lhe pergunto, só tem uma igreja? Você só conhece uma igreja? Ou será que não existe nesse mundo de meu Deus um pastor que preste? Só você presta. Será que não existe outros líderes dentro dessa igreja que você não gosta desse líder? Será que dentro dessa igreja que você frequentava só existe esta pessoa que você teve problema? Não existe outras? Você só frequenta uma igreja com uma pessoa que você brigou com ela e você tem que sair dela? Essa igreja tem um dono que você brigou com o dono, e o dono diz saia? Amada, eu posso te falar. Eu poderia estar desviada hoje, mesmo como pastora. Sabe por quê? Eu falo sem medo de errar. Porque eu saí de uma para entrar em outra. Só que o líder disse para mim, eu não consigo, eu não me vejo como seu líder, não dá para você andar para mim, vai e abre uma igreja para você. Eu sabia que eu não tinha chamado para abrir uma igreja, o que é que ia acontecer comigo? Ou eu abria a mão do meu chamado, ou ficava em casa lendo a Bíblia dizendo que ninguém presta. Mas o que foi que eu fiz? Fui sentar num banco de igreja, como estou até hoje, ouvindo pregações de outras pessoas. Quando o chamado começou a arder, quando eu senti que eu não deveria ficar calada, que eu não precisava de um altar para falar para as pessoas, que só não existe um povo para eu falar para ele, existe milhares e milhares por aí, eu vim para a internet. Aqui é livre. Aqui não tem dono. Aqui não tem líder. Aqui eu falo para quem quiser ouvir. Aqui eu prego.
a palavra de Deus. Eu não posso vir aqui e falar o que eu acho. Mas a palavra de Deus, eu sou livre para pregar onde eu quiser. Eu não dei desculpa. Eu não acusei A, nem B, nem C. Sabe por quê? Porque eu não sirvo a homens. Porque não existe só uma igreja. Ah, eu me decepcionei. Oh, meu irmão, tu já se decepcionou com o filho, tu saiu de dentro de casa? Você já decepcionou com seu marido, com sua esposa, você já saiu de casa? Você já se decepcionou com teu pai, tua mãe, teu tio, não sei o quê? Tu já saiu de casa? E por que da igreja você sai? Por que da igreja você sai? Existe uma coisa chamada reverência, respeito e temor. Eu sei que eu não vivo sem Deus. E eu sei que você também não vive. E se você quiser que eu prove isso, eu te peço para olhar a tua vida antes com Cristo e tua vida depois sem Cristo. Olhe quem você era quando você vivia aos pés de Deus, quando você amava a Deus, quando você obedecia a Deus. Veja como você vivia. E agora viva quando você está longe dele. A diferença é estúpida. Você não precisa nem pensar em Deus. Só precisa pensar em um filho quando sai da casa do pai. Na casa do pai ele tem tudo. Ele pode até trabalhar, mas come, bebe, dorme, tem roupa lavada, exige, grita, berra, fala, reclama, mas está ali água, luz, tudo. Aí ele vai morar só. Aí ele vai para outro estado. Aí ele vai para outro país. Aí ele diz, eu era feliz e não sabia. Porque o pai, bom ou ruim, eu tinha tudo, mas longe do meu pai eu não tenho nada. Ou eu crio, ou eu fabrico, ou eu vou buscar, ou eu morro. Ou eu vou buscar, ou eu morro. Mas a culpa não é sua. A culpa não é sua. Satanás está aí para isso. Para falar as mentiras como se fosse verdade. Aí eu separei 3 tópicos para você. Para você pensar. Se vale a pena ou não seguir esses conselhos e voltar para a casa de Deus. Porque sabe por que eu estou falando isso para você? Eu estou falando para os que estão afastados da casa de Deus, esses que dizem, eu estou sem força para voltar para Jesus. Porque quando você diz que está sem força para voltar para Jesus, você alegra o meu coração. Sabe por quê? Porque você ainda é o carvão, ainda é a brasa que foi tirado da fogueira, mas ainda está com a chama acesa. Porque se você está sem força de voltar, é porque você quer voltar.
É porque você está dizendo para mim, pastora, eu reconheço que eu preciso voltar. E você não volta porque está sem forças. Porque não sabe como voltar. Porque vai o primeiro passo que eu não passei, não foi, Jorge? Mas eu vou na minha cabeça. Primeiro passo. Você precisa reconhecer que você está vivendo, nesse momento, debaixo de um ataque espiritual. O primeiro passo que você precisa entender, se você está desviado da casa de Deus, dos caminhos de Deus, você precisa reconhecer que você está vivendo debaixo de um ataque espiritual. Pastora, e como é que eu sei que eu estou vivendo debaixo desse ataque? Aí eu notei aqui. Perda do desejo de buscar a Deus. A primeira coisa que Satanás faz é tirar sua vontade de buscar a Deus. Você fica no pensamento, eu quero orar a Bíblia, ou eu quero orar a Deus, mas você não vai orar. Você diz, essa hora era para eu orar, mas estou sem vontade e depois eu oro. Era para mim ir para a igreja. Hoje não vou não. Vixe, toda semana eu já fui na semana passada. Ontem eu já estava na igreja, para que ir hoje? Hoje eu não vou não. Hoje eu estou tão cansada, vixe. Aí pega a Bíblia para ler, mas não abre. Aí você diz, mas eu não ia ler a Bíblia, mas não consegue ler. Aí você acha que é qualquer outra coisa, menos ataque espiritual. O segundo sintoma, desgaste físico. Esse daí Satanás trabalha direitinho. Você começa perdendo a vontade de buscar a Deus, vai para a igreja, não levanta mais a mão, vai para a igreja por obrigação e tal. Segundo, começa o físico, desgaste físico. Você se sente cansada, a cabeça dói, acontece uma gripinha aqui, né? Uma gripinha que não passa, uma tossezinha ali. E você vai dizendo, hoje eu estou tão assim, eu estou me sentindo fraca, estou me sentindo assim, eu não vou para a igreja hoje não, estou fraca, estou me sentindo mal-estar, estou me sentindo. Físico. Ele ataca a sua mente, seu corpo adoece. E você pensa que é somente o físico, mas é ataque espiritual. Falta de recursos. Eu não vou não porque eu não tenho dinheiro da passagem. Eu não vou não porque eu não tenho dinheiro do Uber. Como sempre eu tenho um testemunho, porque eu só prego aquilo que eu vivi, que eu vivo. No início da minha conversão, eu passei alguns perrengues financeiros. E você acredita que quando chegava a Santa Ceia, que era a igreja que eu congregava, era de praxe consagrar o dízimo na Santa Ceia. Então, todo mundo ali levava o dízimo na Santa Ceia. E eu passando perrengue financeiro,
quantas santas ceias já veio na minha cabeça para eu não ir, porque eu não tinha dízimo para entregar. Satanás dizia assim: todo mundo vai levantar para entregar o dízimo e tu não vai. Todo mundo tem um dízimo para entregar e você não tem. Não vive dentro da igreja, cadê o dinheiro? Por que não separou? Aí vem as acusações. Ah, você não pegou aquele tal dinheiro porque não tirou o dízimo. Ah, e agora todo mundo vai falar de você. Ah, o pastor vai ver lá, ó, que você não dizimou. O tesoureiro vai procurar teu nome lá e não vai achar, vai falar de você. Aí você diz, é melhor eu não ir. Porque se eu não for, ele vai dizer, fulana não veio. Aí quando eu tiver, eu dou. Só que é mais um dardo inflamado do maligno. Toda Santa Ceia você não vai ter o dízimo para entregar. Porque ele vai trabalhar para que você não tenha, porque aí você não vai. E cada Santa Ceia que você não vai para a igreja, mais fraco você fica. Você não foi mesmo na Santa Ceia, ó? Se já deixou de ir na Santa Ceia, vai ser no domingo normal de adoração que você não vai? Vai ser um culto da vitória? Vai ser o culto de oração? Vai ser o culto de não sei o que você não vai? Aí você deixa de ir no domingo. E aí você vai achando que o problema está em você e nos outros. Não é um ataque. Você não consegue mais orar. Você que levantava as madrugadas, você que tinha seu horário certo de orar, você que orava antes de comer, antes de dormir, você que agradecia por tudo, você que intercedia pelas outras pessoas, hoje você não consegue mais fazer. Ah, porque eu estou fraca, pastora. Ah, porque eu estou fraca. Você não diz, ah, o diabo é sujo, eu estou fraca. Eu estou fraca. Um dia eu vou, um dia eu volto. Hábitos e pecados antigos. A primeira coisa que Satanás faz é atacar. Aí quando ele pega uma brecha que você está perdendo o desejo de buscar a Deus, está com seu desgaste fraco fisicamente, não tem dinheiro para dizimar, para pagar Uber, para pagar passagem, não consegue mais orar, aí o que é que ele faz? Ele lembra você as práticas antigas. Começa a colocar lembranças na tua mente do que você fazia que não era certo antes de você ir para Jesus. E aí o que é que acontece? Você vai mais para a igreja? Não. Porque agora você vai dizer assim, já passei tanto tempo sem ir, tantas santas ceias eu não fui, se eu for agora, vou pisar na porta, vai aparecer aquela irmã que vai dizer assim, ah, sumido, ah, voltou, olha ele, olha ela, ah, lembrou o caminho, foi. Aí você, para não ouvir isso, Satanás diz, ó, aquela todo dia fala que você não está lá. Aquela que passa pela tua porta e vê que tu não foi para a igreja. Quando você chegar lá, ela vai falar. Aquela que sabe da tua vida.
aquela vai falar de você. Só que o engraçado do ataque espiritual é que você perde vontade de tudo que se refere à igreja e a Deus. Mas a vontade para as outras coisas aumenta. Você perde a vontade de ir para a casa de Deus, mas não perde a vontade de ir no shopping, não perde a vontade de ir em show, não perde a vontade de ir num barzinho, não perde a vontade de ir para a academia, não perde a vontade de nada, de ir para aniversários, badaladas, nada. Você não perde a vontade de trabalhar. Tem gente que o horário que ia para o culto começa a trabalhar para dizer que está ocupado. O horário que ia para o grupo começa a estudar para dizer que está ocupado. Só que a pessoa pensa que o problema é dela. É a vida dela. Por isso que eu estou aqui dizendo a você, reconheça que você está debaixo de um ataque espiritual. Se você não reconhecer, Satanás vai fazer com você o que ele fez com Eva. Vai levar você a comer do fruto proibido. E o que é que vai acontecer? Vai morrer como Eva morreu. Hoje você sente dores de parto porque Eva desobedeceu. Porque Eva preferiu dar ouvidos às mentiras de Satanás do que acreditar na palavra de Deus. Mas tem uma boa notícia para você. Você pode estar se sentindo fraco. Você pode estar sem vontade de buscar a Deus. Você pode estar sem vontade de orar. Você pode estar sem recursos. Você pode estar com vergonha porque está afastada há tanto tempo e não tem coragem, tem medo da língua do povo. Mas eu quero dizer para você, a culpa não é sua. Lá em Isaías 40, 29 e 31 diz, aos cansados ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águia, correm e não perdem as forças, e andam e não se cansam. Tem uma coisa que eu quero despertar em você agora. Você pode estar sentindo tudo isso. Eu sei que Satanás faz isso tudo, porque eu também já senti isso. Só que o que eu quero falar para você hoje é algo muito importante. Mesmo Satanás tentando te jogar no fundo do poço, ainda existe uma solução. Existe algo dentro de você. Existe algo que Deus lhe deu, que nem Ele pode interferir. É o poder de escolha. Deus lhe deu poder de escolher, o livre-arbítrio. Satanás não pode te impedir de voltar hoje para os caminhos de Jesus. Porque ele não tem autoridade para isso. Nem mesmo Deus pode te impedir, porque ele não interfere no teu livre-arbítrio. Satanás sim joga sujo, porque ele não pode interferir na sua decisão, mas ele sugestiona. Ele usa pessoas, ele usa a doença, as enfermidades. Ele usa o devorador, o migrador, o cortador. Ele usa a sua mente,
os seus pensamentos, para afastar você dos caminhos de Deus. Mas o poder de escolha, o poder da decisão está em você. Não importa como você esteja hoje, fraco, abatido, desanimado, sem força para orar, sem força para ir para a igreja, sem recursos. Mas se você tomar a decisão de voltar para Jesus, nem Deus nem o diabo pode te impedir. Só você pode tomar essa decisão hoje. Só você. Mas, pastora, eu não consigo, pastora. Eu sei disso, mas eu não consigo. Mas eu vou te dizer. O terceiro passo. Volte a praticar tudo que você praticava antes da sua queda. Antes de você se desviar. Se você acordava às madrugadas para orar, experimente acordar nessa madrugada. Mesmo sem vontade. Mesmo com frio, mesmo cansada, mesmo com sono, tome a decisão, eu vou levantar. E levante. Agora mesmo, quando você terminar de assistir essa pregação, dobre seu joelho e diga pelo menos assim: Jesus, eu estou aqui. Eu me apresento a ti novamente. Faça, abra a sua boca. Abra a Bíblia com vontade ou sem vontade. Leia um versículo de um salmo, mas leia. Nem que seja aquele, Jesus chorou, mas leia. Quando você toma a decisão, você está tomando a rédea na sua mão. Você está dizendo: Satanás, você cirandou até hoje na minha vida. A partir de hoje você não ciranda mais. A partir de hoje eu tomo a decisão. A partir de hoje eu faço a minha escolha. A partir de hoje eu volto para Jesus. E ninguém pode te impedir. Só você pode tomar essa decisão. Mesmo que você esteja em cima de uma cama. Você pode tomar essa decisão agora. Você pode fechar teus olhos e fazer uma oração para Deus. Você pode fazer, virar para o lado, com a tua cara na parede e clamar a Deus. Mesmo que você não tenha recursos para pagar uma passagem, pegar o Uber, peça uma carona, mas vá como eu fiz sempre. Quantas vezes eu fui de carona para a igreja, mas não deixei de ir. Faça alguma coisa. A última coisa que você deve fazer, a mais fácil. Abra a tua boca e louve ao Senhor. Abra a tua boca e diga o quanto Ele é importante para você. Diga que Ele é seu Jeová Rafá, o Deus que te sara. O Sinequenu, o Chamar, o Deus presente. O Jeová Jiré, o Deus da tua provisão. Shalom, Deus da tua paz. Volte para Jesus. Você é esse carvão que ainda tem fogo. Ainda tem uma chama acesa. Nem tudo está perdido. Só eu sei a luta que eu passei hoje para chegar aqui e pregar para você, simplesmente para dizer: volte para onde você nunca deveria ter saído. Mas já que saiu, agora volte.
Mas Dina, como é que eu vou encarar aquele povo? Aquele povo paga as tuas contas? Qual deles morreu na cruz por você? Qual deles pagou o preço por você? Qual deles intercede a Deus por você? Qual deles vai te arrancar do inferno se você não voltar para Deus? O que é que você prefere? Fazer de conta que eles não existem e entrar na tua igreja de cabeça erguida porque você não tem que dar satisfação a ninguém? Ou você quer arder no fogo do inferno? Simplesmente porque ficou com vergonha de encarar aqueles que você nem sabe se está igual a você ou não. Você não conhece o coração de ninguém. Do mesmo jeito que você estava lá dentro, porque ninguém se desvia de uma hora para outra. Você se desvia dentro da igreja. Do mesmo jeito que você foi se desviou, talvez ele esteja desviado lá dentro. Então você não tem que dar satisfação da sua vida para ninguém. A única coisa que você precisa dizer é: Deus, eu estou aqui, pronta para te servir. Sabe por quê? Porque assim como eu estou aqui hoje falando para você, tem muita gente esperando para ouvir a tua voz. Volte para Jesus. Que Deus te abençoe. Até quarta-feira.